Olá, alunos! Estou de volta para mais uma videoaula sobre os conteúdos de matemática e atividades dessa semana. Então vamos lá, hoje nós damos início à página 44, capítulo 3, Localização, Operações e Geometria. Nesse capítulo, você vai conhecer mais a respeito de localização de pontos e de espaços, vai aprender a resolver expressões numéricas e descobrir uma relação interessante entre vértices, faces e arestas. No final, vai estudar um jeito bacana de fazer multiplicações. Então vamos lá, essa foi a página 44. Página 55. Onde é que fica? O voo livre é um esporte em que o piloto se utiliza de propriedades do vento para voar sem necessidade do uso de um motor. Esse tipo de voo pode ser realizado com asa delta ou com parapente. A asa delta tem uma estrutura maior e alcança a velocidade de até 100 km por hora, enquanto o parapente não costuma passar dos 70 km por hora. O piloto francês Stéphane Segonzac chamou a atenção para o voo livre ao decolar com uma asa delta do alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, em 1974. Foi a primeira vez que o esporte foi visto no Brasil. Um ano depois, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Voo Livre e, a partir de 1976, ocorreram os campeonatos mundiais. Um voo pode alcançar cerca de 3.000 metros de altitude. Com relação à distância percorrida, já houve pilotos que percorreram mais de 700 quilômetros voando em uma asa delta. Na hora de decolar com o parapente ou com a asa delta, é preciso fazer ajustes de posicionamento do equipamento e do piloto em relação ao vento. A aterrissagem com o parapente é mais simples do que com a asa delta, pois a sua velocidade é menor, permitindo realizar pousos em áreas menores e com mais precisão. Agora, de acordo com o que nós lemos, nós temos algumas questões aqui. Diga aí, quantos tipos de equipamentos de voo são usados no voo livre? Olha, essa resposta está bem aqui no texto, ó. Esse tipo de voo pode ser realizado com asa delta ou parapente. No próximo item aí nós temos: qual dos equipamentos de voo livre desenvolve maior velocidade? Temos aqui no texto. Ó, aqui fala que a asa delta voa até 100 km por hora, enquanto o parapente 70 km por hora. Então, qual deles desenvolve maior velocidade? Acho que é a asa delta, né? Que atinge até 100 km por hora. No próximo item, você já viu um piloto de voo livre fazer uma decolagem? E uma aterrissagem? Bom, essa é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, nunca vi de perto. Gostaria. Uma dica aí, né? Para um passeio. Aí agora na página 46. Ivan e Fred são pilotos de parapente e estão planejando um voo. Ivan marcou em um mapa em vermelho a região que considera ideal para aterrissar e enviou essa localização a Fred em uma mensagem pelo celular. Veja, então aqui está dizendo que o Ivan marcou em vermelho no mapa a região que ele prefere para aterrissar. Agora nós vamos ler os outros comandos para saber o que o Fred achou disso tudo. Então acompanhe aí. Repare que o mapa tem letras na borda inferior. Aqui. E números na borda esquerda. Fred respondeu a mensagem dizendo: acho melhor L6, M6, M7 e L7.
É importante vocês se atentarem que para que nós encontremos alguns pontos no mapa, nós utilizaremos alguns pares ordenados. Por exemplo, L6. Então, nós vamos aqui na horizontal achar o L e na vertical o 6. Então, esse aqui seria o ponto que o Fred está falando aí para o seu amigo Ivan. Agora, nós temos aqui o M6. Então, vou aqui no M, novamente lá no 6. Então, nós achamos aqui o L6 e o M6. Agora, ele está dizendo o M7 e o L7. Então, nós temos essa localização aqui no mapa que o Fred, de acordo com seus conhecimentos, achou que seria o local ideal para a aterrissagem. Agora que você conferiu como achar alguns pares ordenados no mapa, eu quero que você responda a letra A de acordo com os seus conhecimentos, se você sabe o que significa essa sequência de letras acompanhadas de números. Acho que de acordo com o que nós já estudamos, em poucos minutos de aula, vocês já sabem responder essa questão. Então vamos lá para esse quadro agora. A região que Ivan marcou pode ser indicada com esta sequência de pares, letra, número, H2, I2, I3 e H3. Cada um desses pares indica um dos vértices do quadrado vermelho. Letra B. Depois de ler a informação acima, confira a sua resposta ao item A. Tem relação com essa informação? Bom, eu vou ler de novo que acho que não ficou legal. Depois de ler a informação acima, confira. Sua resposta ao item A tem relação com essa informação? Então, de acordo com os seus conhecimentos que você respondeu aqui, será que tem relação com essa informação que foi passada aqui? Releia sua resposta ao item A e complete-a, se necessário. Depois, pinte de azul o local indicado por Fred para aterrissagem, o local que nós localizamos lá no mapa já. C. Existe uma cabana que os pilotos poderão usar para descansar e se alimentar depois do voo. Encontre-a no mapa e escreva a sequência que indica sua localização. Então, voltando lá no mapa, tem uma cabana aqui. Como eu já ensinei vocês a encontrarem aqui no mapa a localização. Então, ó, ela está aqui, nós olhamos aqui na horizontal, ela está na letra J com o número 4. Também na letra J, número 5. Depois nós temos aqui, nesse outro vértice, a letra K com o número 4 e a letra K com o número 5. Essa é a localização aí da cabana. Simples, né? Agora, marque o que considera correto. Essa cabana está localizada exatamente na metade do caminho entre os lugares que os dois pilotos marcaram. Então, essa afirmação, é possível que seja verdade? Ou é impossível que isso seja verdade? Vocês vão olharem lá no mapa e responderem aí essa questão. Letra D. Nesse mapa, é possível encontrar duas regiões de Mata Atlântica nativa. Veja suas localizações. Tem as localizações aqui todas em pares ordenados. Região 1, região 2. Olhem aí o comando. Para localizar os pontos no mapa, é comum usar pares ordenados. Eles são escritos usando sempre a mesma ordem. Primeiro o que está indicado no eixo horizontal e depois o que está na vertical. No caso desse mapa, escrevemos primeiro as letras e depois os números. Contorne no mapa com lápis verde escuro as regiões de Mata Atlântica. Então, nós vamos lá no mapa e marcar essas coordenadas aqui.
Nesse próximo item, quantos quadradinhos cada região de Mata Atlântica ocupa no mapa? Se vocês já marcaram lá no mapa as coordenadas aqui da Mata Atlântica, vocês vão perceber que quantos quadradinhos cada região de Mata Atlântica ocupa no mapa. Então vamos lá. Então nós temos aqui a primeira. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a primeira região, se for essa que vocês estão falando, a mesma que eu estou nesse momento, ocupa 6 quadradinhos. E se for essa região, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa região ocupa 9 quadradinhos e essa aqui, 6 quadradinhos. Nessa outra questão, quantos lados de quadradinhos são necessários para contornar cada região de Mata Atlântica? Então, na região 1, vamos subir lá para ver. Está perguntando quantos lados de quadradinhos? Então, vamos lá. Os lados, a gente já viu, né? Já fizemos prova que os lados são perímetro. Os lados, a medida dos lados chama-se perímetro. Então, vamos lá nessa figura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse lado eu já contei, né? 14 lados de quadrinhos. E assim vocês vão fazer para essa outra região. Então, nós vimos que aqui tem, essa figura tem 14 lados. Aqui no próximo pontinho. Marque com X a alternativa verdadeira. Então, nós temos as opções aí. A região de Mata Atlântica de maior área tem o maior perímetro. A região de Mata Atlântica de maior área tem o menor perímetro. As regiões de Mata Atlântica têm perímetros iguais e áreas diferentes. As regiões de Mata Atlântica têm áreas iguais e perímetros diferentes. Então, como eu havia falado para vocês, os lados do quadradinho significam o perímetro. Então, nós marcamos que aqui na região 1, ela tem 14 lados. Então, esse é o perímetro da figura. E os quadradinhos, cada quadradinho é uma unidade da área. Então, é esse item aqui, quando nós contamos, por exemplo, a região 1 que tem 6 quadradinhos, essa é a relação da área. E aqui o perímetro. Então, relacionando os valores aqui, vocês vão poder responder essas questões aqui. Só tem uma alternativa verdadeira, tá? Letra E. Aparecem 2 rios nesse mapa. Eles passam por pontos do quadradinho do mapa. Escreva uma sequência de 4 pontos por onde cada um deles passa. Então, vocês vão voltar lá no mapa e olhar lá o rio. Ó, então eu tenho um rio aqui e o outro aqui. Então, eu vou olhar a sequência por onde ele passa. Ó. Então, ele começa aqui no B6. Aí, ele vai até o B7. Aí, ele vai para o C7, o C8. C8, né? Aqui em cima é 8, então foi para o C8. Então, vocês vão marcando as coordenadas, quadradinho por quadradinho. E depois, aqui do outro rio. Entenderam? Na letra F, escolha uma região qualquer do mapa, formada por 3 quadradinhos, e pinte-a de uma cor à sua escolha, diferente das que já estão no mapa. Depois, escreva uma sequência de pontos
que identifique os vértices da região que você escolheu. Então, vocês vão escolherem lá uma região. Esse aqui é uma questão pessoal. Cada um vai escolher uma região diferente. Lápis na mão. Número 1 aqui do lápis na mão. Ramiro saiu do jogo de basquete, passou na lanchonete e foi para casa. Observe na malha quadriculada os locais onde Ramiro esteve. Então, olha, onde o Ramiro saiu. De onde ele saiu? O ponto inicial do Ramiro. Ele saiu aqui ó, da malha 1B. Deu a volta aqui, chegou na lanchonete. Esse aqui é o local onde está localizada a lanchonete. Depois ele seguiu aqui, desceu e chegou na sua casa. Cada lado de quadradinho representa 100 metros. Então, cada lado representa 100 metros. 100, 100, 100. Então, aqui 100, 200, 300, certo? Essas são as informações aí. A localização de cada um desses pontos também é feita por um par ordenado, indicando primeira posição na horizontal e em seguida na vertical. Note que nessa representação, ao contrário do mapa anterior, a posição em relação ao eixo horizontal é identificada com números e com relação ao eixo vertical com letras. É o inverso do que nós vimos anteriormente. Aqui eram letras e aqui números, né? Então, aqui trocaram as posições. Escreva o par ordenado que dá a localização de Ramiro quando ele estava no jogo de basquete. Simples. Quando Ramiro estava no jogo de basquete, ele estava nessa posição aqui, ó, 1B. Na lanchonete, essa posição aqui, vocês vão olharem aqui, primeiro o número, depois a letra, e escrever essa localização. E depois em casa, nesse ponto aqui, vocês vão olhar aqui o número e a letra, certinho? A linha laranja indica o caminho percorrido por Ramiro. Quantos metros ele percorreu saindo do jogo até sua casa? Essa atividade, nós podemos estar realizando ela de duas maneiras. Então, eu posso contar os quadradinhos que Ramiro percorreu até chegar na sua casa. Lembrando que ele nos deu uma informação que cada quadradinho representa 100 metros. Então, eu posso contar aqui. Cada quadradinho que ele anda, eu posso contar de 100 em 100. Por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500, 600... 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Então, ele andou 1.700 metros. Ou eu posso simplesmente contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como eu sei que cada quadradinho tem 100 metros, eu posso fazer aqui dentro dessa malha 17 vezes 100, que vai dar 1.700 metros também, ok? Letra C. No bairro que Ramiro mora, há um horto florestal. No mapa, ele é a área pintada de verde. Começando pelo vértice superior esquerdo, escreva a sequência de pares ordenados que indicam os vértices da área do horto. Então, vocês vão olhar lá no mapa
essa área em verde é o horto. E ele quer saber qual a coordenada. Então, eu começo aqui, ó. 3G 5G e assim por diante, anotando aí as coordenadas. A área verde é um polígono de quantos lados? Então, vocês vão ter que voltar lá na área verde e contar os lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Não vou dar a resposta agora. Mais pra frente vocês vão ter aí as respostas. Aqui o outro item. Cada quadradinho mede 10.000 metros quadrados. Quantos metros quadrados mede a área do horto? Então, vocês vão contar o número de quadradinhos que tem lá na área verde e multiplicar por 10.000, para vocês saberem quanto mede a área do horto. Indo agora para a página 49, nós temos a letra D. Ela diz assim: para ir de sua casa à casa de Luiz, que fica do outro lado do horto, Ramiro caminha 900 metros. Marque no mapa 2 lugares onde pode estar a casa de Luiz e indique os pares ordenados desses pontos. Então, 900 metros, se cada quadrinho mede 100, nós teremos que achar um ponto aqui no mapa que nos leve até a casa do Ramiro, que dê 9 quadrinhos. Por exemplo, aqui, vamos pegar o ponto 2C. Então, nós vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, 2C seria um ponto que poderia estar localizada a casa aí do amigo do Ramiro, né? Dá 900 metros, contando que cada quadrinho tem 100 metros. Aqui no outro pontinho. Então, vocês têm que anotar aqui as coordenadas, tá? Luiz estuda em uma escola localizada em 10J. Então, ó, tá falando que o Luiz estuda aqui, ó, 10J. Então, o Luiz estuda aqui nesse ponto, correto? Vamos olhar as outras coordenadas aqui. Trace no mapa um caminho que ele pode percorrer da casa dele para chegar à escola. Por esse caminho, que distância ele percorre? Bom, a resposta dessa questão vai depender da questão anterior. Se vocês marcaram aqui, por exemplo, o ponto que eu disse, né? Que tem outros pontos, mas vou usar o que eu marquei aqui, que a casa de Luiz fica em 2C. Sabendo que ele estuda lá na 10J, nós vamos contar aqui, a partir do 2C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadrinhos. Sabendo que cada quadrinho representa 100 metros, 15 vezes 100, 1.500 metros. Mas isso se vocês anotaram o ponto 2C aqui. Mas eu espero que vocês anotem outro ponto. 2. Há situações em que cada par ordenado indica um espaço. Ó, um espaço. E não um ponto. Isso ocorre em planilhas eletrônicas, por exemplo.
As planilhas eletrônicas auxiliam na elaboração de tabelas e gráficos e funcionam também como calculadoras, facilitando a realização de cálculos repetitivos. A imagem a seguir é de parte de uma planilha eletrônica. Então, nós temos os espaços, aqui não são pontos, né? São espaços. Na planilha, as indicações na horizontal são feitas por letras e na vertical por números. No canto superior esquerdo está indicado D8 e podemos ver um realce em D e em 8. Isso quer dizer que há uma célula selecionada que pertence tanto à coluna D como à linha 8. Encontrou? Pinte-a de laranja. Então, ó, D8. Então, essa aqui é a célula D8. Letra B. Localize a célula E11 e marque um X. Então, vocês vão lá no E11 e vão fazer um X. Letra C. Realce a letra e o número da célula que está marcada com essa casinha e escreva o par que indica a sua localização. Então, eu quero saber qual é a localização que está essa casinha aqui. Vocês vão escrever aqui. Número 3. Na malha quadriculada a seguir, você vai desenhar um mapa. Você poderá escolher os elementos e suas localizações, e também o modo de indicar os pares ordenados. Mas lembre-se, primeiro o eixo horizontal e depois o eixo vertical. Então, essa página toda é pessoal e depende das marcações que vocês fizerem lá em cima. Então, vocês vão fazer sozinhos, porque depende da marcação de vocês aí no gráfico, ok? O exercício 3, correto? Vocês vão fazer aí sozinhos. O 4. Vamos montar figuras usando como base um quadrinho como este. Com 2 quadrinhos desse aqui, nós podemos formar essa figura, que é a mesma que esta, e só muda a posição. Então, aqui eu tenho 2 quadrinhos deitados e aqui 2 quadrinhos de pé. A figura com 2 quadrinhos é chamada de dominó. Dizemos que é possível formar apenas um dominó. Assim como no jogo, né? Existem algumas regras para formar essas figuras. Aqui, ó, nessa regra aqui, não vale usar quadrinhos unidos apenas pelos vértices. Ó, 2 vértices aqui. Não é permitido encostar apenas parte dos lados dos quadrinhos. Então, não posso encostar só um pedacinho, ó. Tem que encostar o lado todo. Para formar figuras na malha quadriculada, podemos indicar com pares ordenados os espaços a serem pintados. Letra A. Pinte as sequências de espaços para obter figuras com 3 quadrinhos. Então, aqui eu quero obter figuras que tenham 3 quadrinhos. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, se vocês usarem um lápis de cor, nós teremos uma figura de 3 quadrinhos. Mas aqui está falando, ó, figura B1, ó, B1, B2 e B3. Então, eu tenho os 3 quadrinhos de pé. Na outra figura, está falando E2, D2 e D3. Então, eu tenho uma figura no formato de um L, certo? Pelos pares ordenados aqui que ele me deu.
As figuras com 3 quadrinhos são chamadas de triminós. Pinte essas outras sequências de 3 quadrinhos. Então, vocês vão pintar aqui, ó, F4, o F4, o G4, H4, depois H1, I1 e 2. Esses triminós são os mesmos que os anteriores, apenas as posições são diferentes. Assim, só é possível formar 2 triminós diferentes. Será que é possível formar esses triminós em outra posição? Use o espaço restante da malha e tente. Depois escreva as sequências que utilizar. Então, vocês vão tentar formar outros triminós e vão escrever aqui a sequência. Lembrando que o triminó usa 3 quadrinhos. Letra B. Com 4 quadrinhos, é possível formar 5 tetraminós diferentes. Forme todos eles e escreva as sequências de pares ordenados utilizadas. Então, eu vou dar um exemplo aí para vocês de um tetraminó. Então, vamos lá. D8, E8, F8 e G8. Vocês vão pintar aqui, vai ter 4 quadrinhos, vai ser um tetraminó. Vocês vão fazer mais 4 desses. Eles têm formatos diferentes, mas o mesmo número de quadrinhos, que no caso aqui, 4 quadrinhos. Então, eu fiz um já para vocês, vocês podem fazer os outros 4. Depois, aqui nessas linhas, vocês vão escrever as sequências, tá? Conforme eu fiz aí para vocês. D8, E8, F8, G8. É uma das sequências. Vamos brincar? Destaque os tetraminós do material de apoio. Depois, sobre aí a sua mesa, forme uma composição de formato retangular, usando 4 tetraminós. Desenhe-a no espaço ao lado. Você pode fazer o desenho com auxílio da régua, ou caprichar, ou caprichar ao máximo para fazê-lo à mão livre. Atividade 2. Que tal montar um quebra-cabeça geométrico? Você deve usar os tetraminós para preencher o quadrado abaixo sem deixar buracos e sem sobreposições. Então, não pode ter espaços vagos e nem espaços uns sobre os outros. Lembrando que os tetraminós têm 4 quadradinhos. Número 1. Quantos quadradinhos tem esse quadrado? Isso é bem simples, né, pessoal? Ó, vocês vão contar quantos tem aqui na horizontal, multiplicar pelo tanto de quadradinhos que tem na vertical. Vocês vão descobrir aí quantos quadradinhos tem. Quantos tetraminós cabem nesse quadrado aí? Dependendo do valor que tiver aqui, nós sabemos que cada tetraminó tem 4 quadradinhos. Então, eu vou pegar o valor total daqui e dividir por 4, para saber quantos tetraminós cabe aí nesse quadrado. Bom, pessoal, por hoje é só. Voltamos em uma outra oportunidade para estar passando as respostas e ver se vocês conseguiram fazer as atividades. Um abraço, até mais!